Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Eu tô na área para a gente falar sobre essa briga por uma vaga na Libertadores que está cada vez mais próxima de ser concretizada. O objetivo mínimo, o mínimo dos mínimos, acho que está cada vez mais claro que o Botafogo vai conseguir alcançar. Antes de começar a falar sobre isso, o banner está na tela para lembrar a todos vocês da importância de chegar junto, deixando o like, deixa o like, inscreva-se no Setor Visitante para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E tem também o clube de membros, o link está aqui na descrição e você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. Eu acho que em algum momento muitos de vocês perderam a fé. A derrocada de 2023, acho que mesmo com o título de 24, ela ainda está de certa forma presente ali no imaginário do alvinegro, né? A gente acha que a qualquer momento o Botafogo pode repetir aquele derretimento que deixou todo mundo ali numa situação de depressão. Foi disparado ali o meu pior momento como torcedor, inclusive até pior do que alguns rebaixamentos. E olha que, meu irmão, o rebaixamento é pesado. O de 2002 foi o pior de todos, né? Mas depois você acaba, infelizmente, ali já se acostumando. Agora, aquela sensação de estar com a mão na taça e, de repente, faltando poucas rodadas e poucas vitórias para você alcançar esse sonho e tiram isso da sua mão, nossa senhora, uma dor que, graças a Deus, né, consegui esquecer um pouco depois dos 2 títulos do ano passado, mas ela tá ali, né, esperando ser reativada, espero que não seja. E nessa temporada, em nenhum momento, o Botafogo passou a sensação de que poderia reativar essa dor no seu torcedor. Sempre que a gente achou que o Botafogo ia entregar a rapadura, que o Botafogo ia paçocar, que o Botafogo ia derreter, esses caras deram a resposta que a gente precisava. Falei isso em várias lives, inclusive antes desse jogo contra o Vasco. Botafogo tem aquele empate contra o Mirassol, a gente faz 3-0, vem o 3-3, não tem como não lembrar de 2023. No jogo seguinte, contra o Atlético Mineiro, um jogo muito importante, porque foi contra o Atlético Mineiro que a gente conseguiu a Libertadores, os caras estavam mordidos para vir jogar contra a gente. O Botafogo não faz um bom primeiro tempo, tem um jogador expulso, no segundo tempo a gente acha que vai desandar, e aí depois de um jogo ruim contra o Mirassol, que a gente abre 3-0 e toma um empate, perde para o Atlético Mineiro, de repente poderia ir ladeira abaixo, mas não foi, esses caras conseguiram fazer um gol e sustentar o resultado até o final. O Botafogo oscila muito, tem algumas partidas boas, às vezes dentro da própria partida o Botafogo oscila também. E mais recentemente a gente tomou uma porrada pesada do Flamengo, 3-0 no Newton Santos, e todo mundo achou que depois daquele resultado, como aconteceu também em 2023, a gente perde para o Flamengo, e ali é o início, né, do problema emocional do Botafogo, tanto da torcida quanto dos jogadores. Muita gente achou que isso ia se repetir, a gente vai enfrentar um Ceará fora de casa, e eu confesso que achei que a gente não iria ganhar, mas o Botafogo foi lá, ganhou de 2-0, uma partida tranquila. Agora, contra o Mirassol, a gente faz o pior jogo dos últimos 3, 4 anos, disparado. Técnico muito cobrado, né, muita pressão para demissão, jogadores numa fase técnica terrível, tudo indicando que poderia, nesse momento, rolar ali uma derrocada parecida. E o Botafogo vai, joga contra o Vasco, faz uma partidaça do início ao fim, 3-0, jogadores fazendo as pazes com a torcida, o Reborn marcando, Savarino dando uma assistência, o Tuco cada vez ganhando mais protagonismo nesse time do Botafogo, Barbosa, partidaço, David Ricardo subindo de produção. O David Ricardo sempre teve ali na média, né? Mas mais uma boa partida envolvido ali no gol, no terceiro gol, né? Que, enfim, acho que o mais justo infelizmente, é dar pro Léo Jardim contra, né? Mas ele participa ali do gol. Então a gente vê o Botafogo quando todo mundo achava que ia pro buraco, e a gente sabe que quando o Botafogo ia pro buraco, ele fazia questão de chegar lá no fundo e cavar ainda mais. O Botafogo era aquele que cavava para chegar até a China. Eles dão uma resposta de que não estão mortos, de que não estão de sacanagem e que vão brigar até o final
por uma vaga na Libertadores. Eu falei aqui de número mágico, 57 pontos você garante o G7. Não aconteceu 2 vezes nos últimos 10 anos, né? 58, 100% de chance, vamos lá, 57, 90%, como diria o Datadep, né? Mas eu acho que depois dessa vitória de ontem, a gente pode até sonhar com uma vaga direta, porque, como eu falei também depois do jogo contra o Mirassol, os nossos adversários também não estão com essa bola toda. O Bahia, que está na nossa frente, é um time muito forte na Fonte Nova, mas que quando sai dos seus domínios tem muita dificuldade. Ontem tomaram de 3-0 do Atlético Mineiro, vão jogar contra o Internacional, que ok, o Internacional não está passando confiança para ninguém, um time que está brigando contra o rebaixamento, né? O Internacional hoje disputa ali com Santos e Vitória, né, uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, é o atual 15º, mas vai ser difícil para o Bahia. Como os jogos vão ser difíceis para o São Paulo. São Paulo e Corinthians, inclusive, se enfrentam. A tabela do Fluminense ela é dificílima. Então o Botafogo tem a possibilidade de entrar numa vaga direta através do G5, mas esse G5 também pode virar um G6. E acho que para o G6 está bem encaminhado. O Botafogo tem jogos muito acessíveis. O Botafogo só vai enfrentar o Cruzeiro dos times que estão na nossa frente. A gente pega o Corinthians, que é o 10º, o Grêmio, que é o 13º, o Vitória, que é o 16º, o Fortaleza, que é o 19º, e o Sport, que é o 20º. Então, é uma das melhores tabelas desse fim, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu também não estou aqui achando que o Botafogo vai enfileirar uma sequência de vitórias, vai ganhar de todo mundo. Não acho que isso vai acontecer. Acho que esse time ainda vai irritar a gente em algumas partidas, vai deixar escapar pontos importantes que poderiam dar uma segurança maior para essa reta final, né? Para a gente garantir, carimbar logo essa vaga na Libertadores. Mas eu também não acho que a gente vai desandar, né? O Botafogo ele está fazendo um campeonato marcado pela irregularidade. Acho que essa é a questão, e muito por conta da reformulação, da gente ter um técnico inexperiente, um técnico que nunca tinha trabalhado no Brasil. Inclusive, ele fala sobre mudança de carga nos treinos do Botafogo depois dessa sequência de lesões, porque ele precisa entender melhor como é que funciona. Não dá para aplicar a metodologia do Real Madrid aqui no Brasil. O calendário é diferente, a logística é diferente, a temperatura é diferente, tudo é diferente lá. Aqui no Brasil, o nosso futebol é muito peculiar e tem uma maneira, né, para você abordar. Algumas pessoas se adaptam mais rápido, como, por exemplo, a comissão técnica do Arthur Jorge, a comissão técnica do Luiz Castinho, um brasileiro, né, que era o preparador, o Betinho, e agora com o italiano, né, o Luca, as coisas não estavam funcionando. E eu acho que precisa funcionar essa parte física para a gente ter uma reta final sem sustos. Se não tiver mais nenhuma lesão, se o Tuco não se machucar, né, não agravar aquele problema na panturrilha, se o Savarino conseguir jogar e disputar mais, né, as partidas, né, tá ali numa condição física em que ele consiga entregar um pouco mais, se não tiver, se tiver, por exemplo, o Arthur Cabral, né, se recuperando e também numa condição física melhor, e a gente vai ter aí, depois do jogo contra o Vitória, uma data FIFA para esses caras aprimorarem a parte física. Enfim, se quem tá aqui melhorar fisicamente e, além de tudo, não se machucar, eu acho que a gente tem tudo para chegar numa vaga direta, até no top 5, né? Mesmo sem depender do G6, acho que tem tudo para a gente chegar numa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o que seria fundamental para o Botafogo conseguir planejar ainda melhor a temporada de 2026, né? Quando você já tem a garantia que está na fase de grupos, você consegue convencer, né, jogadores que estão, né, ainda em dúvida de onde vão trabalhar no ano que vem a virem para cá. Você já consegue se programar com dinheiro que você vai ganhar da transmissão, né, com receitas de bilheteria que são normalmente muito altas em jogos da Libertadores. Então, no mundo ideal, o Botafogo tem que se classificar para essa fase de grupos de maneira direta. Mas, depois de tudo que aconteceu, tudo que a gente viu nessa temporada de 2025, eu também não vou reclamar se a gente conseguir aquela vaga culposa
na pré-Libertadores. Acho que o Botafogo tem chance ali de se redimir, né? A administração do clube tem chance de se redimir e fazer um planejamento melhor que depois garanta, né, o acesso para essa fase de grupos. Eu estou bem confiante, eu sempre estive confiante de que esse time ia se classificar, mas de maneira culposa, não entregando performance. Ontem a gente conseguiu ver performance e também resultado, o que é uma excelente notícia. Quero mais jogos como esse contra o Vasco, e agora a gente vai enfrentar o Vitória no Barradão, um jogo difícil. Eles acabaram de vencer o Internacional por 1-0. Nesse momento, eles estão fora da zona de rebaixamento e acho que vão continuar, porque o Palmeiras recebe o Santos no Allianz. Não vejo o Santos vencendo nem empatando o Palmeiras, então é muito provável que na próxima rodada a gente veja a torcida do Vitória invadindo o Barradão, apoiando o time. Vai ser um jogo difícil. Jair Everest é o técnico dos caras, mas vamos para cima. E o Vitória está com 4 desfalques muito importantes. São 5 desfalques, tem o Dudu, mas o Dudu é reserva, o Baralhas titular, volante, e os 3 zagueiros. Um zagueiro, o Edu, protocolo de concussão, o Camutanga, suspensão, e o Lucas Alter por contrato, né? Tá emprestado pelo Botafogo, não pode jogar contra a gente. O Lucas Alter fora é reforço. Cara, o Lucas Alter, ele não funciona num time como o Botafogo, que tem objetivos maiores. Num time de Série B, num time que briga para não cair para a Série B, o Vitória é um time de Série A, né? Eu acho que ele funciona, tanto funciona no Vitória como funcionou também no Goiás, e foi por isso que a gente foi lá buscá-lo. Acho que é um baque, né, para o Vitória não ter todos esses jogadores, e o Botafogo tem que aproveitar, né, tentar recuperar, né, os nossos jogadores, esses aí que estavam em dúvida se iam jogar ou não, né, para a gente estar com as pernas frescas lá no domingo, 4 horas da tarde, em Salvador. Aí seria, né, muito bom, muito importante. Talvez desse para passar o Bahia, né, e se distanciar ainda mais dos clubes que estão ali brigando por G7, G6 e até um possível G8. Então vamos, Botafogo, vamos com tudo, vamos para cima, e a gente vai trocar ainda muita ideia, né, aproveitar esse bom momento para fazer umas lives mais relaxadas, mais descontraídas. É o que a gente está precisando. Deixa eu colocar na tela aqui os patrocinadores, né, os parceiros do setor visitante. A VBet, né, parceira e patrocinadora master do Botafogo. Tá rolando o Campeonato Brasileiro, rodada ainda não acabou, tem jogo do Palmeiras, tem jogo do Fluminense contra o Mirassol, Fluminense que tem uma tabela dificílima. Se você quiser fazer uma aposta, entra no QR Code, né? Entra no link que tá aqui na tela, ou então acessa o QR Code que tá... Entra no link que tá aqui na descrição, ou acessa o QR Code que tá aí na tela. VBet, se você ainda não é cadastrado, entra no site, cadastre-se, analisa o mercado e faça aquela aposta para trazer um molho especial para a partida que você vai assistir. Lembrando, sempre aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Golcase, ó, tá desde ontem essa água aqui, desde a live que eu fiz com Medina, e ainda tá gelada, cara. Isso daqui é inacreditável. Golcase, parceira do setor, tem a garrafinha fresh, tem as capinhas de celular, tem carregador, tem mochila, tem um monte de coisa, um monte de produto muito especial. Acesse o QR Code que tá aí na sua tela, vá conhecer o site da Golcase, os produtos licenciados que eles têm do Botafogo. Você já consegue ver alguns, inclusive, nesse banner. E quando você for comprar, gostei de determinado produto, quando você for comprar, você coloca o cupom GOLSETOR, beleza? Você vai ganhar um baita desconto do setor visitante. Tamo junto. Ó, galera, Fogo Sul, Bahia, Itabuna, Ilhéus, tô chegando, hein? Tô chegando em Salvador pra gente trocar aquela ideia, tomar uma cerveja, comer um acarajé e comemorar a vitória do Fogão. Tamo junto, grande abraços e até mais tarde.